Nós vamos ler os versos 1 até o 10. 1 até o 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez, irmãos, em oração. Oremos ao nosso Deus mais uma vez. Nós te damos graças, ó Senhor, bendito Deus, pelo privilégio de podermos mais uma vez na tua presença, ouvirmos a tua voz por meio da pregação da tua santa palavra, pregação do Evangelho de Cristo. Ó Deus, fala conosco, desvenda os nossos olhos, Senhor, para podermos contemplar as maravilhas da tua lei e a glória do teu santo Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Nenhuma doutrina, irmãos, nenhuma doutrina, por mais gloriosa que ela seja, ela, em relação ao homem, ela vai ser transformadora se nós não amarmos tal doutrina. Eu vou repetir isso. Nenhuma doutrina, por mais gloriosa que seja, ela não vai ter efeito na nossa vida se nós não amarmos essa doutrina, se não tivermos prazer nessa verdade. É importante lembrar que o que nós estamos lendo aqui é um cântico de Ana, o cântico de uma mulher que passou por uma experiência angustiante de rejeição, de abuso em termos da relação com a sua rival, que a tratava com desrespeito. Ela se via literalmente e reconhecia que Deus havia fechado a sua madre e ela não podia ter filhos, e ela então se humilha diante de Deus e, de maneira impressionante, ela vai buscar isso da parte do Senhor. Ela vai buscar isso da parte do Senhor, ela vai a Deus em oração, ela suplica isso. A oração de Ana
como está descrita, ela está ali, irmãos, no capítulo 2, no capítulo 1, volte comigo um pouquinho. Você vai ouvir as seguintes palavras. No versículo 16, ela diz assim: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Ela ora ao Senhor e ela expressa isso. A minha alma está aflita diante de Deus, e ela derrama a sua angústia diante do Senhor. E o Senhor ouve a oração dela. E agora, por mais que o verso 1 do capítulo 2 diga que ela orou, Ana orou ao Senhor, porque literalmente em hebraico diz isso, ela orou ao Senhor. Aqui é um cântico, porque também os salmos, eles são oração. Eles refletem uma oração, porque eles acontecem dentro de um contexto em que o Senhor atendeu a súplica do seu povo. Naquele momento, quando o Senhor ouviu a oração deles, eles exaltam ao Senhor, ou eles suplicam o favor do Senhor, ou eles clamam por misericórdia, eles cantam ao Senhor as suas próprias orações. O que chama a nossa atenção no texto, irmãos, é que Ana, nesse contexto agora, ela não vai falar de Samuel, ela vai falar de Deus. Ela não vai falar do filho que ela queria e agora tem, ela vai falar de Deus. E aqui nós temos um elemento que eu diria completamente fundamental para compreendermos o texto como ele está estabelecido aqui para nós. O que que nós temos nesse texto? Eu queria basicamente pensar nele em alguns aspectos. Primeiro, preste atenção que nós temos aqui estruturalmente pelo menos 3 partes nesse cântico. Ana está indo, ela adora ao Senhor diante daquilo que ela recebeu e ela suplica o favor de Deus aqui, como está descrito no texto sagrado. E o que é que ela pede, e o que é que ela ora, o que é que ela pede ao Senhor? Veja, a divisão mais ou menos é assim. Os 3 primeiros versos vão descrever aquilo que ela experimentou da parte de Deus e o que Deus é para ela. Do verso 4 até o verso 6, vamos dizer assim, até um pouco mais do que o verso 6, o verso 7, você vai encontrar uma outra declaração, em que ela vai mostrar que a maneira como Deus agiu com ela é a maneira como Deus age com todo o povo em todo o tempo. É como Deus age historicamente com o seu povo. E por último, em terceiro, ela vai descrever que é assim que ele vai fazer com a chegada do Messias, isto é, com a chegada do Redentor, do ungido, que virá para tirar o seu povo da escravidão, da humilhação, do abandono. E ela vai colocar exatamente isso. A minha experiência é baseada na experiência do como Deus lida com o seu povo, que em última instância aponta para o modo como Ele restaura a sua igreja. Do modo como Ele restaura a sua igreja. Então, veja comigo, por favor, irmãos, os 3 primeiros versos. Preste bem atenção nas palavras da própria Ana na sua oração. Então, orou Ana e disse: o meu coração se regozija em quem? No Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. Veja que coisa interessante, irmãos. Ela diz: o meu coração se regozija no Senhor, a minha alma está exaltada no Senhor. Ora, na primeira parte do verso 1, eu tenho 2 vezes a palavra Senhor. A palavra Senhor aparecerá muito mais vezes nesse texto, muito mais, mas como um tipo de envelope que vai fechar o cântico, iniciando e terminando com uma mesma estrutura. Você vai, por exemplo, e para o último verso, no verso 10, você vai encontrar 2 vezes de novo a palavra Senhor. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles, o Senhor julga. O Senhor julga. Mais uma vez, ela começa
com 2 vezes dizendo o Senhor, e ela encerra 2 vezes falando sobre o Senhor. Mas do que trata essa estrutura central com essas 3 divisões? A exaltação. A exaltação. Veja comigo, por favor, irmãos, no verso 1 ainda, a minha força está exaltada. A minha força está exaltada. Agora, você vai perceber que esse exaltar é a primeira parte, não é? A minha força está exaltada. Agora veja o verso 7 comigo. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Veja o verso 8. Levanta o pobre do pó. Perceba, isso em hebraico é exatamente a mesmíssima palavra. Está sendo usado. É literalmente a mesma palavra. A minha força está exaltada. Claro que é um verbo, não é? E você vai perceber, mas a raiz é a mesma. Depois, no verso 7, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. 8, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado. Agora, veja o verso 10, por favor. O Senhor, os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. De novo, perceba, começa com a palavra exalta, termina com exalta, começa com 2 vezes o nome Senhor, termina 2 vezes com o nome Senhor. Essa estrutura aqui, irmãos, ela aponta exatamente para a realidade. Ora, aquele que se humilha, os que estão humilhados diante de Deus, são esses que serão exaltados. E quem vai exaltá-los, quem vai redimi-los, é para onde aponta o processo do cântico. O ungido do Senhor, o rei que virá para fazer tal coisa. O que chama a nossa atenção em termos de estrutura também é que esse cântico, irmãos, esse cântico, mesmo sendo ele bem no início do texto, ele tem uma estrutura importante. Por quê? Ele é aquilo que dará, como a maioria dos comentaristas dirão, ele vai dar, vamos chamar assim, a agenda do livro de primeiro e segundo livro de Samuel. A agenda do livro está estabelecida aqui. Como é que termina o livro de Samuel, o segundo livro de Samuel? Venha comigo, por favor. Você vai ter, não exatamente no fim, mas bem perto do fim, o cântico de Davi. Segundo Samuel, irmãos, você vai encontrar no capítulo 22, veja o cântico como começa o cântico de Davi. Capítulo 22. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e disse: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação. Essa palavra força, se você voltar comigo, irmãos, no capítulo 2 do livro de 1 Samuel, a segunda parte do verso 1 diz assim: a minha força está exaltada no Senhor. É claro que na nossa cultura essa palavra tem um sentido extremamente pejorativo. Eu tentei encontrar meios para poder falar sem perder como é que eu posso dizer, a reverência, não é? E esse é meu maior temor. A palavra força, na cultura judaica, ela significa chifre. É interessante isso, né? E qual é o ponto disso? Na nossa cultura isso é altamente pejorativo, não é verdade? Mas na cultura judaica, sabe o que significa isso? Era como um animal, irmãos, que se baixava com o seu chifre ali e enfrentava os seus inimigos e os destruía. Então, quando ele fazia, ele se levantava. Ele era exaltado, aquele que venceu o inimigo. A minha força é o Senhor. A minha força é o Senhor. Se
você olhar, é assim que começa o capítulo 2, verso 1, é assim que inicia o cântico de Davi, concluindo o livro de Samuel, mas no capítulo 23 de segundo livro de Samuel, olha, escute as palavras de Davi, irmãos, essas são as últimas palavras de Davi, segundo o narrador. Capítulo 23 de 2 Samuel, são estas as últimas palavras de Davi, palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado. O Senhor exalta o seu ungido do homem que foi exaltado. Que coisa impressionante. Ela falava do grande Davi, que apontava também para aquele que é maior do que Davi. Que era maior do que Davi. É claro que esse texto, irmãos, ele começa literalmente com as nossas lutas pessoais, adentra para o modo como Deus age no meio do seu povo e aponta para a glória da vitória do seu Salvador, do Messias, do ungido Jesus Cristo, tipificado em Davi naquele texto. O texto começa, então, vamos analisar rapidamente as três primeiras partes, os três primeiros versos de 1 Samuel capítulo 2. O meu coração se regozija, diz o texto, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Porquanto me alegro na tua salvação. Qual a diferença, irmãos, que existe quando nós nos voltamos para Deus em tempo de necessidade? A última vez que nós ouvimos falar de a última vez que ouvimos falar de Ana, ela estava humilhada, em pranto, sendo até mesmo vista como alguém que estava bêbada pelas angústias da sua alma. O que acontece quando eu vou a Deus no tempo de necessidade? Sabe como ela dizia acerca dela mesma? Eu sou uma mulher de espírito atribulado. Agora ela diz, as palavras são essas: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A força dela, lembre-se, irmãos, essa força é literalmente a ideia do animal que se curva e se levanta. Ela baixou sua cabeça e foi levantada pelo Senhor, vitoriosa no texto que nós acabamos de ler. Foi removida dela, irmãos, a desgraça. Agora ela pode olhar para cima por aquilo que Deus fez por ela. A vitória dela não é dela. Lembre-se, são essas as suas palavras na última parte do verso 9, porque o homem não prevalece pela força. Ela tinha pleno entendimento disso. Não é pela força que eu conseguirei. Ela sabia que ela precisava do Senhor. Mas ela não para, ela diz assim: porquanto a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Em hebraico está escrito assim, irmãos: a minha boca está aberta de modo largo, vamos chamar assim, largamente aberta. É isso que ela quer dizer. Veja, os meus lábios estão abertos. É isso que ela descreve no texto. Por que isso é tão interessante, irmãos? Parece
que ela está fazendo chacota dos seus inimigos, pelo fato de Deus ter destruído eles? Lembre-se que está lá escrito, irmãos, no próprio livro dos Salmos, número 2, o Senhor ri daqueles que fazem esquema contra Ele, dos que se levantam contra Ele. Mas é óbvio que o fato dela rir aqui, não, como o texto descreve, ela abre os seus lábios, não no sentido de descrever que ela está tratando os seus inimigos com um desprezo necessariamente, mas que ela quer mostrar o poder de Deus, a graça de Deus para com ela. Ela abertamente declara isso. Ela não está se queixando aqui, irmãos, de Penina, meramente, até porque os inimigos aqui estão no plural. Ela não está descrevendo um coração ressentido e cheio de ódio por aquilo que que a sua rival fez com ela. Pelo contrário, até porque no momento em que a rival a tratava com deboche, como nós vimos no capítulo 1, ela ia ao Senhor em oração. Em nenhum momento você vai encontrar no texto ela debatendo ou batendo boca ou reclamando. Ela ia ao Senhor em oração, ela se derramava em súplicas a Deus. Mas ela vê o silêncio dos seus inimigos agora. Enquanto seus lábios se abrem, os seus inimigos se calam. O Senhor foi misericordioso para comigo. De modo geral, os comentaristas, eles olham para a história de Ana e dizem assim, aqui é um microcosmo da salvação de Israel. Boa parte dos comentaristas vão entrar por esse caminho, eu acho muito interessante isso, porque ela representa de fato a nação de Israel. O que acontece com ela em menor escala foi o que aconteceu com Israel, em maior escala. Porque o Senhor vai ter misericórdia do seu povo, como teve com ela. O Senhor vai fazer de Israel o seu amigo, seu servo. O Senhor vai humilhar a soberba do seu povo e também silenciar os seus inimigos em redor. Ana prova pessoalmente daquilo que Deus fará com Israel. Isso nos faz pensar, irmãos, que Deus não tratará com você em particular diferentemente como Ele trata com o seu povo. Ora, lembre-se das palavras de Davi no Salmo 119, trata-me, Senhor, como um dos teus. Trata-me como um dos teus. Como um do teu rebanho. Não me trata como alguém fora dele, porque eu sei como o Senhor trata o seu povo. Eu sei como o Senhor lida com o seu povo. Então, trata-me, Senhor, como o Senhor trata a sua igreja. Socorre-me dessa maneira. Senhor, eu não quero mais nada. Eu preciso que o Senhor lide comigo como o Senhor lida com a sua igreja. Essa é a nossa segurança. Eu me alegro na tua salvação, na salvação que Deus concedeu a ela. Ela recebeu o que ela tanto desejava. Mas o objeto do deleite de Ana não é Samuel, é o Senhor. O objeto da alegria de Ana não é o filho, é o Senhor. A minha força está exaltada somente no Senhor. A maneira como ela descreve, irmãos, você vai perceber que todas as ações divinas, certo, em salvar o seu povo, em salvar a sua igreja,
é para que você saiba que não existe outro Deus igual ao nosso Deus. Esse é um ponto fantástico, acho que na revelação bíblica. Se depois você, com cuidado, se for lá para Deuteronômio capítulo 4, depois você marca esse texto e lê em casa, até com um momento devocional, pós-pregação, veja o que está lá em Deuteronômio 4, o que o Senhor vai ensinar à igreja ali. Primeiro ele vai mostrar ao povo o modo como ele se revela ao povo, que é diferente de qualquer um que se revele a outro. Vocês não viram nada, vocês só ouviram minha voz. Não façam imagem de escultura, porque vocês não viram, vocês ouviram. Depois ele vai dizer o seguinte, ora, Moisés vai dizer, que povo há que tenha Deus tão chegado quanto o nosso Deus, que determinou tirar um povo do meio de um outro povo, com mão forte e braço estendido, e arrancou esse povo de lá. Que povo há igual a esse povo? Aí depois ele diz, e ele arrancou com braço forte e mão estendida, para que vocês saibam que só o Senhor é Deus. Está lá em Deuteronômio 4. O modo, Deus não salva a sua igreja como qualquer um salva, porque Ele é distinto de todos, só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Aí você tem no verso 2, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não há. Não há santo. Todos os seus atos são santos. Quando Ele fechou minha madre, Ele é santo. Quando Ele abriu minha madre, Ele é santo. Tudo que Ele faz é santo, porque Ele é santo. Ele é puro. Ele é bom. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Eu não posso, irmãos, conhecer da bondade de Deus e mitigar e diminuir isso a ponto de não perceber a distinção entre Deus e dos outros. Se a minha alma não for elevada para olhar para o que me redimiu como aquele que é único, digno de ser exaltado, eu não entendi nada. Se eu divido minha vida com o mundo, se eu exalto o mundo igual a Deus, eu não entendi nada do Evangelho. Eu preciso entender isso. E aí na sequência ele diz, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. A palavra rocha, por natureza, ela significa firmeza, segurança, não é? Se você abrir sua Bíblia comigo, na primeira vez que essas expressões aparecem na Bíblia, lá em Gênesis, volte comigo. Gênesis capítulo 49. Gênesis capítulo 49. Deixa eu ler o 48, 15 e 16, depois 49, 24. 48, 15 e 16 diz assim, e abençoou José, dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Agora veja o capítulo 49, verso 24, por favor.
a associação entre aquele que guia o seu povo com a rocha. 49:24 diz assim: o seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra, isto é, pela rocha de Israel. Pelo pastor e pela pedra, pela rocha de Israel. Essas duas expressões estão intimamente imbricadas. Isto é, ser pastor e rocha é aquilo que é próprio do Messias, do Redentor. Ele está descrevendo aqui, ele é a minha rocha, porque não há, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. E entenda, irmãos, essa rocha, e lembre-se que lá em 1 Coríntios, havia uma rocha que seguia. E quem era? Era Cristo. Não há santo igual a Ele. Não há pastor igual a Ele. Não há rocha igual a Ele. É por isso que minha alma encontra regozijo nele. É por isso que o meu conforto está nele. Porque ninguém é igual a Ele. O que isso faz? O que isso leva à igreja, irmãos? E qual é o ponto em questão agora? O ponto é simples. Abandone a sua arrogância, diz o verso 3. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Porque sabe o que Deus é? Porque o Senhor é o Deus da sabedoria. E pesa todos os feitos na balança. Não multipliquem palavras de arrogância. Não confiem em vocês mesmos. Não confiem na sua própria força. Não confie na tua própria sabedoria. Sabe o que é interessante? É que essa palavra sabedoria aqui, irmãos, ela está no plural. Que é interessante isso, né? Porque nas sabedorias, não é? Mas aqui a ideia, irmãos, e a maioria dos estudiosos vão defender isso nesse texto, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, isto é, Ele tem todo o conhecimento. E tudo que Ele faz é santo, é bom, é justo. Ele tem todo o conhecimento. Não fique pensando tanta coisa, por que isso, por que aquilo, a razão disso, a razão daquilo. Não sejam muitas as suas palavras, porque Deus é sábio e sabe o que Ele está fazendo. Mas vem outra realidade agora, irmãos. Foi assim que Ele fez comigo, Ana está dizendo. Agora eu vou mostrar para vocês como Ele faz com todos, como é que Ele age na história. E aí vem o verso 4 em diante. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus que muda
a tua sorte. O nosso Deus é o Deus que muda a tua sorte, é o que faz descer a sepultura, é o que faz sair da sepultura, é o que te humilha, é o que te exalta, é o que te dá, é o que tira. Ele é Deus. Ele é Deus. É assim que Ele age no meio do mundo e na história. Ora, irmãos, que coisa impressionante pensar em todas essas coisas, porque quando você olha para o que ela está dizendo, é assim que Deus fez com Israel. Lembra 400 anos na escravidão, e um dia o Senhor envia Moisés, e do meio da sarça ardente Ele fala com Moisés, dizendo: diga ao povo que eu ouvi as suas súplicas. A sorte vai ser mudada. É assim que o Senhor age com o seu povo. Estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos mortos, agora vivemos. Mas quanto a você, que multiplica palavras de arrogância, confiando em você mesmo, achando que o que você tem é fruto da tua força e que a tua força tem prevalecido, de repente, o Senhor pode transtornar a tua sorte. E você não encontrará consolo, porque você não conhece o Deus que humilha e que exalta, que faz a mulher ter 7 filhos e depois perder o vigor, e faz com que aquela que não tem passe a gerar filhos. Você não encontrará consolo nele. Conta-se a história de João Calvino, irmãos. No dia da morte da sua esposa, sua alma ficou profundamente devastada. E ele fala com um dos seus amigos, Farel, dizendo o seguinte a ele: se não fosse o Deus, diz Calvino, que levanta a alma que está prostrada, que levanta o morto da sepultura, se não fosse esse Deus, há muito eu teria sucumbido. A confiança dele estava no Deus que visitava o seu povo, e ele olhava para a história. É assim que ele faz, e eu sei que é assim que ele faz comigo. Se não fosse o Senhor que visita os prostrados e os levanta do leito, se não fosse o Senhor. Agora, irmãos, nós podemos afirmar isso, né? Isso tudo aponta para a maior de todas as glórias, aquele que tem poder para mudar a nossa sorte, de arrancar-nos da morte. Os versos que se encerram, do 8 até o 10, diz assim: levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes.
para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. E exalta o poder do seu ungido. Se você olhar para esses versos de 8 até o 9 em particular, você vai perceber, irmãos, que o Senhor fará tudo isso porque Ele vai julgar os homens, silenciar os inimigos, exaltar o seu povo. E como é que Ele vai fazer isso? Primeiro, porque o homem não vai prevalecer por sua própria força. Então, como é que nós podemos prevalecer? Ele vai dizer, porque os que contendem com o Senhor são quebrantados. Os que se levantam contra Deus são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. Ele julga as extremidades da terra, mas Ele dá força ao seu rei. Ele dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. A palavra, irmãos, ungido, como nós sabemos, ela aparece aqui pela primeira vez. É interessante porque esse termo vai ser utilizado para Davi na sequência, no mesmo cântico, por sinal. Agora, ele é ungido de Deus, e aqui o ungido, ele dá origem à palavra no Novo Testamento para Messias. Literalmente, o termo hebraico para ungir dá origem ao termo Messias, que é aquele que recebeu a unção do Espírito, isto é, aquele que o Espírito veio para executar a obra da redenção. Para executar a obra da redenção. Esse Messias, irmãos, você vai entender como um cântico de Ana, uma oração pelo filho, que não era apenas Samuel. Lembre-se, Samuel não é o foco, mas a restauração do reino. E Deus levantará alguém no meio da morte para trazer vida ao seu povo. Exatamente o que Ele vai fazer com o rei na sequência. Podemos dizer que Ana viu, irmãos, que Deus proverá e socorrerá as necessidades do seu povo, provendo um rei para eles. Deus supriu a necessidade, dando-lhe um filho, e Deus suprirá as necessidades do seu povo, concedendo a eles um rei. Exatamente o rei. A referência mais gloriosa que nós temos no Antigo Testamento a isso, irmãos. Ele vai ser aquele que irá restaurar a sorte do seu povo. Quando você vai para o Cântico de Davi, que é aquele para onde apontava o texto, você vai ver lá, no Cântico de Davi, o que Deus fez com ele. Exaltou a sua força, fez com que ele destruísse os seus inimigos e estabelecesse o reino. Quando você for lá para o texto de 2 Samuel, no capítulo 7, no verso 1, vai dizer: Deus me deu sossego ou descanso de todos os meus inimigos ao redor, todos foram destruídos, já não há mais inimigo contra o povo de Deus.
Davi foi aquele instrumento de Deus para estabelecer a paz em Israel. Ele não foi aquele que edificou o templo, nós sabemos muito bem. Mas você sabe, sem desmarcar o texto de Samuel, no Evangelho de Lucas, por favor, um outro cântico que não podemos deixar de comparar. Lucas capítulo 1, verso 46 até o verso 52. Acompanhe, por favor, a leitura desse texto comigo, irmãos. Que é o cântico de Maria. O cântico de Maria. Preste atenção nesse cântico. Lucas 1, 46 a 52. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Perceba a mesma linguagem. Porque contemplou na humildade da sua serva. Por desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, dispersou os que tinham pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Veja a linguagem de Ana encapsulada nessas palavras, ou melhor, o cântico de Maria tem lá no cântico de Ana a mesma verdade, irmãos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Foi feita uma promessa de que nasceria uma criança, e ela canta um cântico bem parecido com Diana. Deus visitou o seu povo. O que nos chama a atenção, irmãos, é que foi exatamente o que ela diz que Deus faria na metade do cântico dela. Como Deus age no meio do mundo, foi o que Cristo fez com a igreja. Preste bem atenção se não é isso, irmãos. Aquele que nunca conheceu o pecado, foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que Ana viu está perto de nós. O que ela viu de longe está no nosso meio, por meio da vinda de Cristo. É apenas no nome dele, irmãos, é apenas no nome dele que os fracos têm força. Que os que estão no monturo se levantam para sentar-se com os reis. Somente no nome dele. Através do poder espiritual que Jesus deu, irmãos. É por meio de Cristo que aqueles que estão com fome não mais terão fome. Que aqueles que estão com sede nunca mais terão sede. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Todos que estão em Cristo Jesus provarão daquilo que Ana viu antecipadamente. Deixa eu encerrar dizendo isso a vocês. O texto de Efésios, capítulo 1. Venha comigo, por favor. Nós vamos encerrar nesse texto, irmãos. Efésios, capítulo 1, por favor.
você vai encontrar, a partir do verso 15, é claro que nós não vamos ler toda a sessão mais longa, alguns versículos apenas, os irmãos vão perceber isso. Capítulo 1 de Efésios, que diz assim, a partir do versículo 19: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Veja o que aconteceu com Cristo. Cristo foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, isso que é descrito acerca dele, aquele que estava morto, humilhado, ressuscitou dentre os mortos e se assentou. É nele o poder para levantarmos da morte, para levantarmos do pó, para levantarmos da destruição e sairmos para a vida. É nele o poder. Então veja, se não é nele o poder, no capítulo 2, veja o que nós somos, o que Cristo fez por nós. Capítulo 2, verso 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Veja o que éramos: mortos, andando segundo o mundo, preso por Satanás. Verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Não é que você é pobre hoje, amanhã vai ser milionário. Não é essa a promessa. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Não havia vida em você. Agora veja o que aconteceu no verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar aonde, irmãos? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele não nos tirou de não ter o que comer hoje, Ele nos tirou não apenas disso, da morte eterna. O que Ana cantou, hoje nós estamos provando. O Senhor dá força ao seu ungido, Ele dá poder ao rei. Ele vencerá e venceu. Nele está todo o nosso conforto e a nossa esperança para sempre. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Ó Senhor bendito, exaltado seja o teu nome, de eternidade a eternidade, pela maravilhosa obra de Cristo Jesus, o nosso Redentor. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Ele seja a nossa alegria, a nossa força, porque Ele é a nossa salvação e não há outro igual a Ele. Bendito seja o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.